Bom dia! Vamos iniciar então a apresentação do segundo gate do trabalho de conclusão de curso sobre a análise estrutural do suporte do motor de um britador de mandíbula, usando o método de elementos finitos. Para começar, introduziremos as etapas da modelagem 3D da estrutura e falaremos um pouco sobre os testes aplicados nela. A partir dos desenhos técnicos fornecidos pela empresa, foi possível criar um modelo CAE do suporte. Porém, ele continha elementos que dificultavam os testes que gostaríamos de aplicar. Com isso, foi pensado no segundo modelo presente na apresentação. Ele representa uma simplificação, em que elementos como os dois fusos, as duas placas debaixo do motor e a proteção da correia foram substituídos por pontos de massa. Com esse modelo, geramos uma malha refinada, presente na terceira figura, para uma melhor precisão nos testes. Após a modelagem da malha no corpo de prova, é possível realizar simulações que garantem ao estudo maior confiabilidade nos seus resultados. Perante isso, decidimos iniciar com uma análise estática e modal. Mas qual é o objetivo dessa análise? Bom, a análise estática irá nos fornecer pontos de maiores tensões e deformações que podem ocorrer na estrutura, de acordo com as informações concedidas a este sistema, sejam elas massas, pontos de fixações, tipos de material, variação de aceleração e entre outras. Assim como na análise estática, a modal também nos mostra os pontos máximos de deformações, porém ela está sob a influência de frequências naturais que o software também nos fornece. A metodologia utilizada consiste no estudo e aplicação do método dos elementos finitos. Primeiramente, buscou-se analisar a geometria do suporte do motor. Por apresentar uma estrutura robusta, rígida, pesada e simples, foram necessárias algumas adequações ao software. O próximo passo foi definir as propriedades desse material no software ANSYS, já que o mesmo nos permite essa funcionalidade. O aço inserido foi o ASTM A36, que é o mesmo da fabricação do suporte do motor, e as demais propriedades como densidade, módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson foram adicionadas ao software. Em seguida, definiu-se as condições de contorno do nosso sistema. Primeiramente, foi necessário determinar o local dos pontos fixos do suporte. Para isso, foi considerada as faces do suporte onde estavam fixas ou encostadas na máquina. Além disso, na análise estática foi possível utilizar uma fixação por compressão nas chapas do suporte, simulando melhor seu encosto com o britador. Já na análise modal, foram considerados apenas os pontos fixos. Posteriormente, realizou-se algumas substituições de peças que não são soldadas no suporte por pontos de massa, com o intuito de facilitar o estudo no software. As peças substituídas foram os dois pinos da extremidade de fora do suporte e as duas chapas de sustentação do suporte do motor. Além dos 4 pontos de massa mencionados, criou-se um quinto ponto localizado em uma pequena chapa suporte na sua lateral, na qual é fixado a proteção da correia do motor. Como essa proteção da correia é algo muito grande e robusto, foi necessário considerar sua massa na modelagem. Além disso, foi inserido ao sistema as massas a partir de alguns cálculos feitos com os resultados da densidade e volume do nosso material, e em seguida a criação da malha.
Para finalizar, na análise estática, foi possível considerar a aceleração da gravidade, já que o software possui essa ação. Além dela, foi simulado 4 casos considerando apenas acelerações unitárias de 1 metro por segundo, sem a gravitacional. Desse modo, nas direções x positivo, y positivo e z positivo simultaneamente. O objetivo disso é simular a aceleração que um motor provoca no suporte. Como ainda não temos o valor real da aceleração nas 3 direções, apenas simulamos nas direções unitárias e posteriormente simularemos com os valores proporcionais encontrados nessa análise. A próxima etapa foi a obtenção e a análise dos resultados. Bom, a análise estática, na análise estática nós consideramos 5 casos diferentes, né? O primeiro caso foi o caso com aceleração da gravidade. O primeiro, segundo e terceiro, cada uma foi com uma aceleração unitária, na direção mais x, mais y, mais z. E o quarto caso foi, o quinto caso foi com aceleração nessas 3 direções, de 1 metro por segundo ao quadrado. Nós analisamos em cada uma desses casos a tensão equivalente e a deformação total. E houveram muitas semelhanças. Começando na análise da tensão equivalente, no primeiro caso, a aceleração da gravidade, como pode ser observado, ela se localiza nessa parte do suporte, que é a parte onde ficaria o parafuso, né, que prende o suporte no britador. E essa tensão é de 71 megapascais, praticamente 72. Bom, o único caso em que essa tensão máxima foi em outro local foi nesse caso em que nós fizemos com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado na direção mais x. E a tensão máxima foi localizada nesse outro local. Porém, em todos os outros casos, conforme pode ser observado, foi naquele mesmo local anterior, aqui. Aqui é para a direção y, aceleração na direção y, aqui é aceleração na direção z, e, por último, aceleração nas 3 direções, mais x, mais y, mais z. Bom, agora a análise das deformações, né? No caso da aceleração gravitacional, ela se localizou aqui. Também houveram semelhança entre os casos, né? Bom, essa foi a maior deformação. Já na aceleração em x de 1 metro por segundo ao quadrado, essa deformação também está no mesmo local, porém com um valor um pouco menor, né? A deformação um pouco menor do que na da gravidade. Já com a aceleração em y, na direção y, continua sendo nesse mesmo local, porém, como pode ser observado, há uma deformação maior aqui, neste outro lado do suporte. Bom, com a aceleração em z, a deformação já mudou de lado. Aqui ela se encontra nessa posição. E, por último, na aceleração em x, y, z, a deformação máxima continua nesse mesmo ponto. Agora eu vou mostrar a simulação, né, para esse caso, que mostra que aqui seria a deformação máxima. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a análise modal, os resultados obtidos. Nós analisamos as 3 primeiras frequências, né? Porém, o software ele permite analisar mais frequências, mas nós escolhemos as 3 primeiras porque são as mais parecidas com o real, né? Com o que realmente pode acontecer. Essa é a deformação da primeira frequência natural, em que, como pode se ver, ela é de 44,193 Hz, e a maior deformação que aconteceria nela é de praticamente 0,08 metros,
E a vibração pode ser observada aqui. Essa seria a primeira frequência natural. A segunda frequência natural, ela apresenta uma frequência maior, né, de 55,658 Hz, e a sua deformação máxima acontece aqui num outro local do suporte. E conforme pode observar, essa seria a característica dessa segunda frequência. Conforme é importante ressaltar, é que os pontos de fixação eles estão estáticos, conforme já deveria acontecer. Bom, a terceira frequência natural ela é de 83,65 Hz, e o ponto de deformação máxima ocorre aqui, neste suporte, e a sua característica de movimentação é assim. A sua vibração é um pouco mais, parece ser um pouco mais difícil de acontecer, porém, essa é a terceira frequência natural. E para finalizar, usamos as seguintes bibliografias como base para essa etapa do projeto. Gostaríamos de agradecer a presença de todos presentes na apresentação do segundo gate do nosso trabalho.